Ela achava que havia encontrado o amor perfeito, do tipo que só existe nos filmes. Entre jantares luxuosos e promessas doces, tudo parecia um sonho. Mas com o tempo, o príncipe encantado revelou um lado cruel e imprevisível. E agora, ela precisa decidir entre o conto de fadas ou a própria sobrevivência. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando. Helena sempre acreditou que o amor verdadeiro era aquele que se lia nos romances, o tipo que resiste ao tempo e às tempestades da vida. Quando conheceu Ricardo em uma festa beneficente no elegante bairro dos Jardins, em São Paulo, aos 24 anos, ela tinha certeza de ter encontrado exatamente isso. Ele era tudo o que uma jovem idealista poderia sonhar. Bem-sucedido, charmoso, de família tradicional. Ricardo era o herdeiro de um dos maiores grupos empresariais do país. Aquele tipo de homem que parecia ter nascido com o mundo nas mãos e um sorriso ensaiado nos lábios. A família de Helena não era menos impressionante. Seu pai, o Dr. Eduardo Mendes, havia sido juiz federal por mais de 30 anos antes de se aposentar, com honras e reconhecimento nacional. Um homem íntegro, de poucas palavras e muita sabedoria, que ensinara à filha única os valores da justiça, da dignidade e do respeito próprio. A mãe de Helena havia partido alguns anos antes, deixando nela uma saudade que nunca cicatrizava completamente, mas também uma força silenciosa que a acompanhava em cada decisão. O namoro entre Helena e Ricardo foi intenso desde o início. Jantares em restaurantes sofisticados, viagens para destinos paradisíacos, presentes caros que chegavam sem aviso. Ricardo era atencioso, apaixonado, mas havia algo em seus olhos que Helena às vezes não conseguia decifrar completamente. Uma sombra que aparecia e desaparecia. Um tom de voz que mudava quando as coisas não saíam exatamente como ele planejava. Mas ela, apaixonada e jovem, atribuía esses momentos ao estresse do trabalho, à pressão de manter um império empresarial funcionando em meio a crises econômicas e concorrência feroz. O casamento aconteceu 2 anos depois, em uma cerimônia grandiosa que ocupou as páginas das revistas de sociedade. Mais de 500 convidados, um vestido importado que custara uma fortuna, flores vindas da Holanda. Tudo parecia perfeito. Helena entrou na igreja de braços dados com o pai, que a olhou com aquele misto de orgulho e apreensão que só um pai consegue expressar. Dr. Eduardo apertou a mão de Ricardo com firmeza antes de entregar a filha, e naquele aperto havia um recado silencioso. Cuide bem dela. Os primeiros meses de casamento foram doces. A mansão nos arredores de São Paulo, com seus jardins imensos e arquitetura imponente, tornara-se o lar de Helena. Ela decorou cada cômodo com cuidado, escolhendo cores suaves e móveis elegantes que refletiam seu gosto refinado. Ricardo chegava do trabalho e a encontrava na varanda, lendo um livro ou cuidando das orquídeas que ela cultivava com dedicação. Havia jantares a 2, conversas sobre o futuro, planos de uma família que ainda estava por vir. Mas aos poucos, quase imperceptivelmente, algo começou a mudar. Ricardo passou a trabalhar até mais tarde. As ligações durante o dia diminuíram. Quando chegava em casa, estava cansado, irritado, distante. Helena tentava entender, justificar, adaptar-se. Preparava suas refeições favoritas, organizava a casa do jeito que ele gostava, escolhia roupas que sabia que o agradavam. Mas nada parecia ser suficiente. As primeiras palavras duras vieram disfarçadas de brincadeira. Comentários sobre seu cabelo, sobre a roupa que escolhera, sobre como ela parecia não entender a pressão que ele enfrentava. Helena ria, tentando mostrar que não se importava, mas por dentro algo começava a se quebrar. Depois vieram as críticas mais diretas. Ela não estava sendo uma esposa presente o suficiente. Não entendia os sacrifícios que ele fazia. Estava sempre preocupada com besteiras enquanto ele carregava o peso de uma empresa nas costas. A governanta da casa, Dona Marisa, uma mulher de 50 e poucos anos que trabalhava ali desde antes do casamento, observava tudo em silêncio.
Ela havia visto muita coisa na vida, trabalhado em casas de famílias ricas e poderosas e sabia reconhecer os sinais. A forma como Helena começara a se retrair, como seu sorriso já não alcançava os olhos, como ela se desculpava por coisas que não eram sua culpa. Dona Marisa queria dizer algo, mas não sabia como. Afinal, quem era ela para interferir na vida dos patrões? Seu Arnaldo, o segurança da propriedade, também notava. Nas noites em que ficava de plantão, ele escutava vozes alteradas vindas da casa. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era inconfundível. Havia discussões que se estendiam até a madrugada, portas que se fechavam com força, silêncios pesados que seguiam as tempestades verbais. Ele também se sentia impotente. Seu trabalho era proteger a propriedade de ameaças externas, mas e quando a ameaça estava dentro? Helena começou a se isolar. Sua melhor amiga, Juliana, com quem tinha sido inseparável desde a adolescência, passou a receber cada vez menos ligações. Quando se falavam, Helena dizia que estava tudo bem, apenas ocupada com a vida de casada, com a casa, com os compromissos sociais. Mas Juliana conhecia aquela voz, conhecia os silêncios entre as palavras, as pausas longas demais, as risadas forçadas. Ela tentava marcar encontros, mas Helena sempre tinha uma desculpa. Ricardo preferia que ela ficasse. Em casa, havia um jantar importante. Ela não estava se sentindo bem. O Dr. Eduardo também começou a perceber que algo não ia bem. Nas raras visitas que fazia à mansão, sempre anunciadas com antecedência e cuidadosamente organizadas por Ricardo, ele via a filha mais magra, mais quieta, com um sorriso que parecia colado no rosto. Quando tentava conversar a sós com ela, Ricardo sempre aparecia solícito, oferecendo bebidas, puxando assuntos sobre negócios, política, qualquer coisa que desviasse a atenção. O velho juiz, acostumado a ler pessoas como quem lê processos judiciais, sentia uma inquietação crescente, mas Helena sempre garantia que estava feliz, realizada, apenas se adaptando à nova vida. Foi quando Helena descobriu que estava grávida que tudo ganhou uma nova dimensão. Ela fez o teste sozinha, em um banheiro da mansão, com as mãos tremendo de ansiedade e esperança. Quando viu o resultado positivo, seu coração disparou. Um filho, uma nova vida crescendo dentro dela. A possibilidade de uma família, de amor incondicional, de recomeço. Ela imaginou como seria contar a Ricardo, como ele reagiria se aquilo traria de volta o homem por quem ela se apaixonara. A reação de Ricardo foi inesperada. Quando Helena contou durante um jantar que ela havia preparado com todo carinho, ele ficou em silêncio por longos segundos. Ela esperava um abraço, lágrimas de alegria, palavras de emoção. Em vez disso, ele bebeu o vinho de uma vez e disse que precisavam conversar sobre o timing. O timing. Como se um filho fosse um projeto empresarial que poderia ser agendado conforme a conveniência. Nas semanas seguintes, Ricardo oscilava entre momentos de aceitação e explosões de frustração. Dizia que não estava preparado, que a empresa estava passando por dificuldades, que ela não entendia a pressão que ele estava sob. Helena tentava acalmá-lo, prometia que cuidaria de tudo, que ele não precisava se preocupar. Mas quanto mais ela tentava ajudar, mais ele parecia se afastar. A tensão na casa era palpável. Dona Marisa andava nas pontas dos pés, tentando ser invisível. Seu Arnaldo aumentara a vigilância, embora não soubesse exatamente do quê. E Helena, no meio de tudo, tentava manter a fachada de esposa perfeita e futura mãe radiante, enquanto por dentro se sentia desmoronar. As discussões se tornaram mais frequentes. Ricardo a acusava de ter engravidado de propósito, para prendê-lo, para ter acesso ao dinheiro da família. Helena, chocada, tentava defender-se, mas suas palavras pareciam cair em ouvidos surdos. Ele a culpava por tudo, pelos problemas na empresa, pela pressão que sentia, pela vida que ele achava que estava perdendo. Ela, grávida e emocionalmente devastada, não sabia mais o que fazer ou dizer. Juliana, preocupada com a falta de notícias da amiga, decidiu aparecer sem avisar. Quando chegou à mansão, foi recebida por Dona Marisa,
que a levou até Helena. O que viu a chocou. Sua amiga, sempre tão viva e expressiva, parecia uma sombra de si mesma. Magra demais para uma grávida, com olheiras profundas, cabelos sem brilho. Quando tentou conversar, Helena desconversou. Falou sobre a decoração do quarto do bebê, sobre nomes que estava considerando. Mas Juliana não era idiota. Ela viu o medo nos olhos da amiga, a forma como ela olhava constantemente para a porta, como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento. Antes de ir embora, Juliana segurou as mãos de Helena e disse: "Você sabe que pode contar comigo, não sabe? Para qualquer coisa." Helena apenas assentiu, os olhos marejados, mas não disse nada. Quando Juliana saiu, sentiu um aperto no peito que não conseguia explicar. O Dr. Eduardo, usando seus contatos e sua intuição aguçada, começou a fazer perguntas discretas. Conversou com conhecidos que tinham negócios com Ricardo, investigou a situação financeira do genro sem levantar suspeitas. O que descobriu o preocupou. A empresa estava em dificuldades sérias, havia dívidas que Ricardo escondia, investimentos arriscados que deram errado. A pressão sobre ele era imensa, mas isso não justificava o que Eduardo começava a suspeitar. Uma noite, o Dr. Eduardo ligou para a filha. A conversa foi breve, mas ele fez uma pergunta direta. "Você está feliz, Helena?" Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Então ela respondeu com uma voz que tentava ser firme, mas falhava. "Estou, pai. Só cansada com a gravidez." Ele quis acreditar, mas seu instinto dizia o contrário. Dentro da mansão, a situação continuava a se deteriorar. Ricardo passou a questionar cada decisão de Helena, cada gasto, cada movimento. Ele instalara câmeras de segurança por toda a casa, alegando que era para proteger a família. Helena se sentia vigiada, prisioneira em sua própria casa. Ela começou a ter dificuldade para dormir, pesadelos que a acordavam no meio da noite, suada e assustada. Dona Marisa encontrou Helena chorando no quarto do bebê certa tarde. A governanta não disse nada, apenas sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Naquele gesto simples havia mais conforto do que Helena sentira em meses. Ela quase se abriu, quase contou tudo, mas então ouviu os passos de Ricardo no corredor e se recompôs rapidamente, limpando as lágrimas e forçando um sorriso. A gravidez avançava, e com ela crescia o sentimento de desespero de Helena. Ela se perguntava como seria trazer uma criança para aquele ambiente, como poderia protegê-la, se nem ela mesma conseguia se proteger. Pensava em pedir ajuda ao pai, mas Ricardo sempre monitorava suas ligações, seus contatos. Ela se sentia cada vez mais isolada, mais sozinha, mais perdida. Foi em uma noite particularmente tensa que tudo mudou. Helena não saberia descrever exatamente o que aconteceu. Lembrava-se de uma discussão acalorada, de palavras cruéis sendo atiradas de ambos os lados, de sentir uma tontura repentina de suas pernas fraquejarem, e então escuridão. Quando acordou, estava em um lugar com luzes muito brancas, vozes ao redor, um aperto no peito que não era físico. Ela levou alguns segundos para perceber que estava em um hospital. O que Helena não sabia naquele momento de confusão e dor era que sua vida estava prestes a mudar completamente. Que aquela noite marcaria o início do fim de uma fase e o começo doloroso de outra. Que as câmeras de segurança que Ricardo instalara para controlá-la se tornariam sua libertação. E que às vezes é preciso cair completamente para aprender a se levantar mais forte. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. O Hospital Santa Cruz, um dos mais renomados de São Paulo, era um lugar que Helena conhecia apenas de passagem. Nunca imaginou que acordaria ali em uma cama estreita, cercada por monitores que emitiam sons rítmicos e luzes piscantes. A primeira coisa que viu quando abriu os olhos foi o rosto do pai, marcado por uma preocupação profunda que ele tentava esconder atrás de uma expressão controlada. Dr. Eduardo segurava a mão da filha e, naquele toque, Helena sentiu toda a angústia que ele carregava. "Papai", foi a única palavra que conseguiu sussurrar, a voz fraca e rouca. Ele apertou sua mão com mais força, os olhos brilhando com lágrimas contidas.
Estou aqui, minha filha. Estou aqui e não vou sair do seu lado. Helena tentou se mover, mas sentiu uma dor surda no abdômen. Foi então que a lembrança veio como uma onda devastadora. O bebê. Seus olhos se arregalaram em pânico, sua mão livre indo instintivamente para a barriga. O silêncio de Eduardo disse tudo o que ela precisava saber. Ela virou o rosto para o lado, as lágrimas escorrendo sem controle. Uma enfermeira entrou no quarto naquele momento. Verificou os aparelhos, fez algumas anotações. Ela falou com Helena de forma gentil, explicou que precisava descansar, que seu corpo havia passado por muito. Mas Helena não ouvia direito. Sua mente estava presa em um loop de dor e culpa. Como havia deixado as coisas chegarem a esse ponto? Como não percebera que estava em perigo? Como não protegera seu filho? O doutor Eduardo ficou ao lado da cama durante horas. Ele observava a filha dormir, seu rosto pálido contra os lençóis brancos do hospital, e sentia uma mistura de raiva e impotência que nunca experimentara antes. Ele havia passado décadas julgando casos, aplicando a lei, defendendo a justiça. Mas nada o preparara para ver sua própria filha naquela situação. Quando Ricardo apareceu na porta do quarto, pálido e aparentemente em choque, Eduardo teve que se controlar para não fazer algo de que se arrependeria. Ricardo tentou entrar, mas Eduardo bloqueou seu caminho. Não agora, disse o juiz aposentado, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Precisamos conversar antes. Eles saíram para o corredor, longe do quarto de Helena. Ricardo tentou explicar, disse que havia sido um acidente, que Helena havia tropeçado, que ele não sabia o que fazer. Mas suas palavras soavam vazias, ensaiadas. Eduardo, acostumado a detectar mentiras, apenas o olhou com uma expressão que fez Ricardo recuar. Dentro do quarto, Helena acordou sozinha. A ausência do pai a fez sentir-se ainda mais vulnerável. Ela olhou ao redor, tentando processar tudo o que havia acontecido. Uma médica. Entrou a doutora Fernanda, uma mulher de 40 anos com olhos gentis e voz calma. Ela conversou com Helena, explicou sua condição, o que acontecera, os próximos passos. Mas também fez perguntas. Perguntas sobre como ela havia caído, sobre o ambiente em casa, sobre se havia algo mais que quisesse contar. Helena percebia o subtexto, mas não conseguia formar as palavras. Ainda não. Juliana recebeu a ligação do Dr. Eduardo naquela mesma noite. Ela estava em uma reunião de trabalho quando o telefone tocou. Ao ver o nome dele na tela, seu coração disparou. Ela sabia que algo grave havia acontecido. Quando Eduardo contou de forma breve e controlada sobre a situação de Helena, Juliana sentiu as pernas fraquejarem. Ela cancelou todos os compromissos e correu para o hospital. Ao ver a amiga na cama de hospital, Juliana não conseguiu conter as lágrimas. Helena, por outro lado, estava estranhamente calma, como se houvesse se desligado emocionalmente. As duas conversaram por horas, e pela primeira vez em meses, Helena começou a se abrir. Falou sobre o isolamento, sobre as palavras cruéis, sobre o medo constante. Juliana ouviu tudo, segurando a mão da amiga, prometendo que dali em diante as coisas seriam diferentes. Enquanto isso, fora do hospital, algo estava acontecendo que mudaria tudo. Uma funcionária da recepção, ao processar os documentos de Helena, reconheceu o nome. Ela tinha uma prima que trabalhara brevemente na mansão de Ricardo anos antes, e havia histórias. Movida por uma mistura de curiosidade e preocupação, ela comentou o caso com uma colega. A notícia começou a circular. Alguém mencionou que havia câmeras de segurança na mansão. Alguém mais lembrou que essas câmeras às vezes eram conectadas a sistemas de backup na nuvem. Dona Marisa, que havia encontrado Helena naquela noite terrível e ligado para a emergência, não conseguia dormir. Ela sabia que havia mais na história do que um simples acidente. Durante anos trabalhando naquela casa, ela havia visto coisas, ouvido coisas, e agora, com Helena no hospital, ela sentia que tinha uma responsabilidade. Foi quando se lembrou das câmeras. Ricardo havia instalado várias alegando segurança, mas Marisa sabia a senha do sistema. Ela havia visto Ricardo digitá-la dezenas de vezes. Em um ato de coragem que ela mesma não sabia que possuía, Dona Marisa acessou o sistema de segurança.
encontrou as gravações daquela noite. O que viu a chocou, mesmo já sabendo de certa forma o que iria encontrar. Ela gravou o vídeo em um pendrive que guardava em sua bolsa para fotos da família. Suas mãos tremiam enquanto fazia isso. Então, ela procurou o número do Dr. Eduardo, que Helena lhe dera uma vez em caso de emergência. Quando Eduardo recebeu a ligação de Marisa, estava voltando para o hospital após uma breve ida em casa para tomar banho e trocar de roupa. A voz da governanta era trêmula, mas determinada. Ela contou sobre o vídeo, sobre o que havia testemunhado ao longo dos meses. Eduardo pediu que ela fosse ao hospital imediatamente. Ele precisava ver aquelas imagens. O que Eduardo assistiu no laptop de Marisa, em uma sala reservada do hospital, confirmou seus piores temores. As imagens mostravam uma discussão acalorada, mostravam a tensão, o descontrole. Não havia como interpretar aquilo de outra forma. Ele sentiu uma fúria crescer dentro de si, mas também uma clareza. Ele sabia exatamente o que precisava fazer. Seu Arnaldo, o segurança, também não conseguia ficar em paz. Ele havia ouvido as discussões naquela noite. Vira a ambulância chegar. Decidiu procurar Eduardo também. Seu testemunho seria crucial. Ele confirmou as tensões constantes, os gritos, as noites em que a casa parecia um campo de batalha emocional. Helena, ainda no hospital, começou a receber visitas. Além de Juliana e do pai, outras pessoas começaram a aparecer. Uma antiga professora da faculdade que havia lido sobre o caso em um grupo de ex-alunas. Uma vizinha que sempre notara algo estranho, mas nunca soubera como ajudar. Cada visita trazia consigo histórias, apoio, força. Helena começou a perceber que não estava tão sozinha quanto imaginava. Foi durante uma dessas visitas que algo inesperado aconteceu. Uma jovem mulher apareceu na porta do quarto hesitante. Ela se apresentou como Camila e disse que precisava falar com Helena. Com a permissão dela, Camila contou sua história. Ela havia sido funcionária na empresa de Ricardo anos antes. Havia sofrido assédio moral constante, humilhações públicas. Quando tentou denunciar, foi demitida e ameaçada. Ela nunca teve coragem de levar adiante, mas agora, ao ver o que acontecera com Helena, sentiu que precisava falar. A história de Camila foi apenas a primeira. Nas semanas seguintes, outras mulheres começaram a aparecer. Havia um padrão claro de comportamento abusivo, de manipulação, de uso de poder e dinheiro para silenciar. Cada história era diferente nos detalhes, mas a essência era a mesma. E todas elas haviam sido caladas por medo, vergonha ou falta de apoio. Eduardo, usando seus contatos no judiciário, começou a construir um caso. Ele entrou em contato com uma promotora de justiça conhecida sua, a doutora Marina Alcântara, uma mulher brilhante e determinada que havia feito carreira defendendo casos de vulneráveis. Quando Eduardo mostrou as evidências a ela, Marina ficou em silêncio por longos minutos. Depois disse: "Vamos fazer justiça." Ricardo, enquanto isso, tentava controlar os danos. Contratou os melhores advogados que o dinheiro podia comprar. Iniciou uma campanha discreta na mídia, tentando moldar a narrativa. Mas o vídeo vazou. Ninguém nunca soube exatamente como, mas em questão de horas estava circulando em grupos de WhatsApp, depois em redes sociais. A reação foi explosiva. Manifestações começaram a acontecer em frente ao hospital. Mulheres de todas as idades carregando cartazes, velas, flores. Elas cantavam, choravam, abraçavam-se. O movimento cresceu rapidamente. Hashtags se espalharam. A história de Helena tocou um nervo exposto na sociedade. Tantas mulheres viam nela suas próprias histórias, suas próprias dores silenciadas. Helena, ainda fragilizada fisicamente, mas começando a se fortalecer emocionalmente, tomou uma decisão. Ela falaria publicamente, contra os conselhos dos advogados que seu pai contratara, contra o medo que ainda sentia. Ela decidiu que sua voz precisava ser ouvida. Não apenas por ela, mas por todas as mulheres que não podiam falar. A entrevista que ela deu, ainda da cama do hospital, foi assistida por milhões. Ela falou com calma, com dignidade, sem acusações histéricas ou dramatizações. Apenas contou a verdade.
Falou sobre como o amor se transformara em controle, como sua voz fora silenciada gradualmente, como ela se tornara prisioneira de sua própria vida. E falou sobre a dor de perder seu filho, uma dor que nenhuma palavra poderia descrever completamente. O impacto foi imediato. A empresa de Ricardo começou a perder contratos. Investidores se afastaram. Parceiros de negócios cortaram relações. O império que levara gerações para ser construído começou a desmoronar em questão de semanas. A família de Ricardo tentou intervir, mas a opinião pública era esmagadora. Não havia como protegê-lo das consequências. A investigação oficial foi rápida. Com o vídeo, os testemunhos de Marisa e Arnaldo, os depoimentos das outras mulheres, havia evidências mais do que suficientes. O Ministério Público apresentou denúncia formal. Ricardo seria julgado. Helena recebeu alta do hospital 6 semanas após sua internação. Quando saiu, uma multidão a esperava. Não para invadir sua privacidade ou tirar fotos invasivas, mas para mostrar apoio. Havia mulheres de todas as origens, de todas as classes sociais. Algumas apenas acenavam, outras choravam. Muitas seguravam cartazes com mensagens de força e esperança. Juliana estava ao lado de Helena, assim como o Dr. Eduardo. Dona Marisa também estava lá, tendo sido demitida por Ricardo, mas agora trabalhando para uma fundação que Helena começara a planejar. Seu Arnaldo oferecera seu testemunho oficial e se tornara uma voz importante no movimento de homens contra a violência doméstica que começara a ganhar força. Helena voltou para a casa do pai, não para a mansão. Ela nunca mais queria pisar naquele lugar. A casa de Eduardo, mais modesta, mas cheia de amor e memórias boas, tornou-se seu refúgio. Ali, cercada por fotos de sua mãe, pelos livros que ela amava, pela presença constante do pai, Helena começou lentamente a se curar. Os dias eram difíceis. Ela acordava no meio da noite com pesadelos. Tinha momentos de profunda tristeza, quando pensava no filho que nunca conheceria. Mas também havia momentos de luz. Quando Juliana a visitava e elas riam como antigamente. Quando recebia cartas de mulheres agradecendo por sua coragem. Quando seu pai a abraçava e dizia que ela era a pessoa mais forte que ele conhecia. A preparação para o julgamento foi intensa. A promotora Marina trabalhava incansavelmente, construindo um caso sólido. Helena teve que reviver momentos dolorosos, responder perguntas difíceis, confrontar suas próprias vulnerabilidades. Mas ela não estava sozinha. Havia uma equipe inteira de apoio, incluindo uma psicóloga especializada que a ajudava a processar o trauma. Ricardo, por outro lado, estava isolado. Seus amigos o abandonaram. Sua família, embora ainda tentando proteger o nome da família, mantinha distância. Seus advogados faziam o possível, mas mesmo eles sabiam que o caso era praticamente perdido. As evidências eram irrefutáveis. Helena começou a trabalhar na fundação que sonhava criar. Seria um centro de apoio para mulheres em situações de vulnerabilidade emocional. Um lugar onde elas poderiam encontrar ajuda jurídica, psicológica, financeira. Um lugar onde suas vozes seriam ouvidas e validadas. O nome seria em homenagem à filha que ela perdera. Cada mulher que fosse ajudada ali seria uma forma de honrar aquela vida que nunca teve chance de florescer. Camila, a primeira mulher que procurara Helena no hospital, tornou-se sua parceira no projeto. Juntas, elas começaram a dar forma ao sonho. Outras mulheres se juntaram. Advogadas que ofereceram seu tempo, psicólogas que abriram mão de honorários, empresárias que doaram recursos. Um movimento estava nascendo, e Helena estava no centro dele, não como vítima, mas como força motriz de mudança. O julgamento se aproximava, e com ele uma mistura de ansiedade e esperança. Helena sabia que aquele seria um dos momentos mais difíceis de sua vida. Teria que ver Ricardo novamente, enfrentar seus advogados, reviver os piores momentos. Mas ela também sabia que era necessário. Não apenas para ela, mas para todas as mulheres que viriam depois dela. Uma noite, sentada, na varanda da casa do pai, observando as estrelas, Helena pensou em tudo pelo que havia passado. Há poucos meses, ela era uma mulher presa, silenciada, sem voz. Agora, mesmo com toda a dor,
Mesmo com a perda irreparável, ela sentia uma liberdade que nunca experimentara antes. A liberdade de ser quem realmente era, de falar sua verdade, de escolher seu próprio caminho. E embora o caminho à frente ainda fosse incerto e possivelmente difícil, ela sabia que não estava mais sozinha. O Tribunal de Justiça de São Paulo estava irreconhecível naquela manhã de setembro. Barreiras de segurança haviam sido instaladas ao redor do edifício, e dezenas de repórteres disputavam os melhores ângulos para suas câmeras. Do lado de fora, centenas de pessoas se aglomeravam, muitas delas mulheres que haviam acompanhado o caso desde o início. Elas carregavam flores, cartazes, velas. O silêncio respeitoso contrastava com a magnitude do momento. Todos sabiam que aquele julgamento ia além de um caso individual. Era sobre reconhecimento, sobre justiça, sobre mudança. Helena chegou acompanhada do pai, de Juliana e de Dona Marisa, que se tornara mais do que uma ex-funcionária. Era agora uma amiga verdadeira e testemunha fundamental. Quando saiu do carro, o mar de pessoas se abriu respeitosamente. Algumas choravam, outras acenavam em silêncio. Helena usava um vestido azul marinho simples, cabelos presos, sem joias além de uma pequena corrente que havia sido de sua mãe. Ela queria que seu testemunho falasse por si, sem distrações. Ao entrar no tribunal, ela sentiu o peso do momento. Aqueles corredores já haviam visto seu pai transitar por décadas, aplicando a lei, defendendo a justiça. Agora era ela quem buscava justiça, e a ironia não passava despercebida. Eduardo caminhou ao lado da filha, sua presença silenciosa, mas poderosa. Ele não podia estar na linha de frente do caso, mas sua influência moral era inegável. Ricardo já estava na sala do tribunal quando Helena entrou. Ela o viu de relance, sentado entre seus advogados, o rosto mais magro, a postura tensa. Ele olhou para ela por um segundo, e naquele olhar havia algo que ela não conseguiu decifrar completamente. Arrependimento, raiva, medo. Talvez tudo isso junto. Ela desviou o olhar e focou no que estava por vir. A juíza que presidiria o caso, doutora Beatriz Nogueira, era conhecida por sua seriedade e imparcialidade. Uma mulher de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante, ela comandou a sala com autoridade assim que entrou. O silêncio foi imediato. Ela explicou as regras, os procedimentos e deu início ao julgamento. A promotora Marina Alcântara fez sua abertura de forma magistral. Com voz firme, mas sem dramatizações desnecessárias, ela delineou o caso. Falou sobre o padrão de comportamento, sobre as evidências, sobre as testemunhas. Mostrou o vídeo que já havia sido amplamente divulgado, mas que ainda assim causou um murmúrio na sala. Falou sobre as consequências não apenas para Helena, mas para seu filho que nunca nasceria. E terminou dizendo: "Este não é apenas um caso sobre o que aconteceu em uma noite. É sobre o que aconteceu em milhares de noites ao longo de anos. Os advogados de defesa, uma equipe cara e experiente, tentaram construir uma narrativa diferente. Falaram sobre a pressão empresarial que Ricardo enfrentava, sobre problemas de saúde mental não diagnosticados, sobre a complexidade das relações conjugais. Tentaram minimizar, justificar, relativizar. Mas suas palavras soavam vazias diante das evidências. O primeiro dia de julgamento foi dedicado principalmente aos argumentos iniciais e aos primeiros depoimentos. Dona Marisa foi chamada. Com as mãos tremendo ligeiramente, ela contou o que havia presenciado. Falou sobre como Helena mudara ao longo dos meses, como o ambiente da casa tornara-se tenso e opressivo. Descreveu a noite do incidente, quando encontrara Helena desacordada e ligara imediatamente para a emergência. Sob interrogatório dos advogados de defesa, ela manteve-se firme. Sim, ela tinha certeza do que vira. Não, ela não tinha nada a ganhar mentindo. Ela estava ali porque era o certo a fazer. Seu Arnaldo foi o próximo. Ele confirmou ter ouvido discussões frequentes. Descreveu a tensão que sentia ao fazer a segurança da propriedade. Falou sobre como Helena parecia cada vez mais retraída, como ela evitava contato visual, como parecia
Sempre alerta, sempre tensa. Os advogados de Ricardo tentaram descredibilizá-lo, questionando sua posição de observador externo, mas Arnaldo não se intimidou. Ele sabia o que havia visto e ouvido. Camila, a ex-funcionária que fora a primeira a procurar Helena, também testemunhou. Seu depoimento trouxe uma dimensão adicional ao caso. Ela falou sobre o padrão de comportamento abusivo de Ricardo no ambiente de trabalho, sobre como ele usava sua posição de poder para intimidar e controlar. Outros ex-funcionários confirmaram histórias similares. Um padrão claro emergia. Ricardo não era apenas um marido problemático, mas alguém com um histórico consistente de comportamento abusivo em múltiplos contextos. No segundo dia foi a vez de Helena testemunhar, o momento que ela tanto temia e ao mesmo tempo sabia ser necessário. Quando seu nome foi chamado, ela se levantou, caminhou até a frente da sala e fez o juramento. Sua voz estava firme, mas suas mãos tremiam ligeiramente. A promotora Marina conduziu o interrogatório inicial com sensibilidade, permitindo que Helena contasse sua história em suas próprias palavras. Helena começou do início. Falou sobre como conhecera Ricardo, sobre o namoro, sobre como ele parecia ser o homem perfeito. Descreveu a mudança gradual após o casamento, as pequenas críticas que se tornaram humilhações constantes, o isolamento progressivo. Falou sobre a gravidez e como aquela notícia, que deveria ter sido alegre, tornara-se mais um ponto de tensão. Descreveu o medo constante, a sensação de andar sobre vidro, de nunca saber o que provocaria a próxima explosão de raiva. Quando Marina perguntou sobre a noite do incidente, Helena fez uma pausa. Ela fechou os olhos por um momento, respirou fundo e então contou. Descreveu a discussão, as palavras cruéis, o momento em que sentiu que algo estava terrivelmente errado com seu corpo. Falou sobre acordar no hospital e perceber que havia perdido seu filho. Sua voz falhou neste ponto, as lágrimas começaram a cair, mas ela continuou. Precisava terminar. Precisava que sua história fosse ouvida por completo. Os advogados de Ricardo foram mais agressivos no contra-interrogatório, mas a juíza Beatriz os manteve sob controle. Eles tentaram questionar as memórias de Helena, sugerir que ela poderia estar exagerando ou mal interpretando eventos. Mas Helena permaneceu consistente. Ela admitiu livremente quando não tinha certeza de algo, o que paradoxalmente deu mais credibilidade ao seu testemunho. Ela não estava tentando criar uma história perfeita. Estava simplesmente contando sua verdade. Quando Helena terminou e voltou ao seu lugar, ela sentiu um alívio imenso. Não porque tinha acabado, mas porque finalmente havia dito tudo o que precisava dizer. Juliana apertou sua mão, Dona Marisa lhe ofereceu um lenço e o doutor Eduardo a olhou com um orgulho profundo nos olhos. Nos dias seguintes, outros especialistas testemunharam. Uma psicóloga especializada em trauma explicou o padrão de comportamento abusivo e suas consequências psicológicas. Um médico falou sobre as lesões de Helena e o que havia causado a perda da gravidez. Um especialista em tecnologia explicou o sistema de câmeras e autenticou o vídeo que se tornara central ao caso. Ricardo não quis testemunhar, usando seu direito de permanecer em silêncio. Seus advogados argumentaram que ele estava emocionalmente incapaz, que o julgamento era muito traumático. Mas essa decisão foi vista por muitos como uma admissão tácita de culpa. Se ele realmente não tivesse nada a esconder, por que não defenderia sua própria versão dos fatos? Os argumentos finais aconteceram em uma sexta-feira chuvosa. A promotora Marina fez um discurso poderoso, juntando todas as peças de evidência, mostrando o padrão claro e inegável. Ela não pediu vingança, mas justiça. Justiça para Helena, para todas as mulheres que haviam sofrido nas mãos de Ricardo e para a memória da criança que nunca teve chance de nascer. Quando terminou, havia lágrimas em muitos olhos na sala. A defesa fez seu melhor, mas era uma batalha perdida. Eles apelaram para a compaixão, falaram sobre redenção, sobre segundas chances. Mas mesmo enquanto falavam, ficava claro que suas palavras soavam vazias diante do peso das evidências. A juíza Beatriz anunciou que daria seu veredito na segunda-feira seguinte.
O fim de semana que se seguiu foi um dos mais longos na vida de Helena. Ela tentou manter-se ocupada, trabalhou nos planos para a fundação, passou tempo com o pai e com Juliana. Mas a ansiedade era constante, uma pressão no peito que não desaparecia. Na segunda-feira, o tribunal estava ainda mais cheio. Pessoas haviam chegado horas antes para garantir um lugar. Quando a juíza Beatriz entrou, o silêncio foi absoluto. Ela começou lendo uma análise detalhada do caso, das evidências, dos testemunhos. Levou quase 1 hora, durante a qual o tempo pareceu se arrastar. Finalmente, ela chegou ao veredicto. Ricardo foi considerado culpado em todas as acusações. A sala explodiu em reações. Alguns choravam de alívio, outros aplaudiam antes de serem silenciados pela juíza. Ricardo abaixou a cabeça, seus ombros curvando-se. Pela primeira vez desde o início do julgamento, ele parecia verdadeiramente quebrado. A sentença veio em seguida. 20 anos em regime fechado, sem possibilidade de apelação imediata. A juíza explicou sua decisão. As evidências eram claras, o padrão de comportamento era inegável e as consequências haviam sido devastadoras. Ela também ordenou que Ricardo pagasse compensação substancial a Helena, embora todos soubessem que nenhuma quantia de dinheiro poderia compensar o que ela havia perdido. Quando Helena saiu do tribunal, a multidão do lado de fora estava em silêncio respeitoso. Então, lentamente, os aplausos começaram. Não eram aplausos de celebração, mas de reconhecimento, de solidariedade e de esperança. Helena parou na escadaria do tribunal, olhou para aquelas centenas de rostos e sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança no futuro. A imprensa queria entrevistas, mas Helena pediu privacidade. Ela faria uma declaração escrita mais tarde. Por agora, ela só queria voltar para casa, abraçar seu pai e processar tudo o que havia acontecido. Naquela noite, na casa do Dr. Eduardo, um pequeno grupo se reuniu. Juliana estava lá, assim como Dona Marisa e seu Arnaldo. Camila e algumas das outras mulheres que haviam testemunhado também vieram. Não era uma celebração no sentido tradicional. Era mais um momento de reconhecimento coletivo, de cura compartilhada. Dona Marisa trouxe um bolo simples que havia feito. Juliana trouxe vinho e suco. Eles conversaram por horas, não apenas sobre o julgamento, mas sobre o futuro. Sobre a fundação que Helena estava criando, sobre como poderiam ajudar outras mulheres, sobre as mudanças que esperavam ver na sociedade. O Dr. Eduardo, normalmente reservado, fez um brinde. Ele falou sobre coragem, sobre justiça, sobre como sua filha havia mostrado uma força que ele mesmo não sabia que ela possuía. Ele falou sobre como estava orgulhoso, não apenas do resultado do julgamento, mas da mulher que ela se tornara através de toda aquela provação. Helena, ao ouvir as palavras do pai, sentiu as lágrimas virem novamente. Mas desta vez eram lágrimas diferentes. Não de dor ou tristeza, mas de gratidão. Gratidão por estar viva, por ter pessoas que a amavam, por ter a chance de transformar sua dor em algo significativo. Mais tarde, quando todos já haviam ido embora e a casa estava silenciosa, Helena sentou-se no jardim que sua mãe tanto amava. As estrelas brilhavam no céu de São Paulo, uma visão rara, na metrópole sempre iluminada. Ela pensou no filho que perdera, imaginou como ele seria, que tipo de pessoa se tornaria, e fez uma promessa silenciosa. Ela viveria uma vida que honraria aquela memória, que faria diferença, que ajudaria a evitar que outras mulheres passassem pelo que ela passou. O caminho ainda seria longo. O trauma não desapareceria da noite para o dia. Haveria dias difíceis, momentos de dúvida, cicatrizes que levariam tempo para curar. Mas ela não estava mais sozinha. Ela tinha uma rede de apoio, um propósito, e, mais importante, ela tinha sua própria voz de volta. E essa, voz que fora silenciada por tanto tempo, agora seria usada para ajudar outras a encontrarem as suas. Enquanto olhava para as estrelas, Helena sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. O pior havia passado. O julgamento tinha acabado.
e embora as cicatrizes permanecessem, ela sabia que estava no caminho da cura. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, ela estava reconstruindo sua vida. E desta vez, seria nos seus próprios termos. 6 meses haviam se passado desde o julgamento. São Paulo estava em pleno verão, aquele calor intenso que faz a cidade vibrar com uma energia única. Helena estava no banco de trás de um carro, observando pela janela as ruas movimentadas. Ela voltava de uma reunião com arquitetos e designers. A fundação estava finalmente saindo do papel e se tornando realidade física. Um prédio de 3 andares em Pinheiros, reformado especialmente para ser um espaço acolhedor e funcional. Um lugar onde mulheres em situações difíceis poderiam encontrar apoio, orientação e, acima de tudo, esperança. O prédio havia sido doado por uma empresária que acompanhara o caso de Helena e se identificara profundamente com sua história. Outras doações haviam chegado de todo o país. Algumas eram grandes de empresas e personalidades. Outras eram pequenas, R$ 5 aqui, 10 ali, de pessoas comuns que queriam contribuir de alguma forma. Para Helena, cada doação, independente do valor, representava solidariedade, representava mudança. Quando chegou ao local, encontrou Camila já esperando na entrada. Camila havia se tornado a coordenadora operacional da fundação, responsável pelo dia a dia, pela gestão da equipe, pelos protocolos de atendimento. O que começara como uma conexão forjada em dor, havia se transformado em uma parceria sólida e produtiva. As 2 mulheres se abraçaram, e Helena pode ver o brilho nos olhos da amiga. "Temos novidades", disse Camila, mal conseguindo conter a animação. Dentro do prédio, já em fase final de reforma, uma equipe de voluntários trabalhava arduamente. Psicólogas que haviam se oferecido para dar atendimento gratuito algumas horas por semana. Advogadas especializadas em direito de família e questões relacionadas. Assistentes sociais experientes. Uma médica que faria plantões regulares. Havia também espaço para oficinas de capacitação profissional para ajudar mulheres a reconquistarem sua independência financeira. Camila levou Helena para o 2º andar, onde estava sendo montada a biblioteca e sala de reuniões. Na parede principal, ainda em construção, haveria uma placa. Helena havia escolhido pessoalmente o que estaria escrito ali, em memória de Sofia e de todas as vidas que merecem ser vividas plenamente. Sofia era o nome que Helena havia escolhido para sua filha. Dizer aquele nome ainda doía, mas era uma dor diferente agora. Era uma dor que vinha acompanhada de propósito, de significado. Juliana chegou pouco depois, trazendo café e sanduíches para todos. Ela havia se tornado uma presença constante no projeto, usando suas habilidades em comunicação e marketing para ajudar a fundação a alcançar mais pessoas. Ela coordenava as redes sociais, organizava campanhas de conscientização, fazia a ponte com a imprensa. Ver sua melhor amiga transformar dor em ação a inspirava todos os dias. Durante o almoço improvisado, sentadas em caixotes de madeira que ainda aguardavam para serem substituídos por móveis adequados, as 3 mulheres conversaram sobre o cronograma. A inauguração estava marcada para dali a 2 meses. Seria um evento simples, sem pompa excessiva. Helena não queria holofotes, queria funcionalidade. O importante era que o espaço estivesse pronto para receber as primeiras mulheres que precisassem de ajuda. Dona Marisa também passara a fazer parte da equipe da fundação. Ela seria responsável pela parte administrativa, pela gestão de recursos, pelo controle de estoque de materiais. Seu conhecimento prático, sua atenção aos detalhes e sua dedicação incansável faziam dela peça fundamental. Além disso, sua presença trazia um senso de continuidade. Ela, que havia testemunhado o pior momento de Helena, agora testemunhava sua reconstrução. Seu Arnaldo, embora ainda trabalhando como segurança em outro local, havia se voluntariado para treinar a equipe de segurança da fundação. Mas seu papel ia além disso. Ele havia se tornado uma voz ativa em conversas sobre masculinidade e responsabilidade. Participava de palestras, falava em escolas,
tentava educar homens sobre a importância de reconhecer e combater comportamentos abusivos. Sua transformação de observador silencioso para ativista ativo era uma das histórias mais inspiradoras que haviam surgido de toda aquela tragédia. O Dr. Eduardo, por sua vez, usara seus contatos para garantir que a Fundação tivesse os apoios legais e institucionais necessários. Ele havia se reunido com juízes, promotores, defensores públicos, construindo uma rede de parceiros que poderiam encaminhar casos e oferecer suporte jurídico. Embora oficialmente aposentado, ele encontrara um novo propósito em ajudar a filha a construir algo significativo. Uma tarde, Helena recebeu uma carta que a emocionou profundamente. Era de uma mulher chamada Patrícia, de Recife, que havia visto a entrevista de Helena e encontrado coragem para deixar um relacionamento abusivo. Ela escrevia para agradecer, para contar sua história, para dizer que se Helena conseguira, ela também conseguiria. A carta terminava com uma frase que Helena guardaria para sempre. Você me devolveu minha voz quando eu achava que a havia perdido para sempre. Helena começou a receber cartas assim regularmente, de todo o Brasil, às vezes até de outros países. Mulheres contando suas histórias, agradecendo, pedindo conselhos, oferecendo apoio. Ela tentava responder a todas, mesmo quando era impossível. Cada história a tocava de uma forma diferente. Cada uma a lembrava de por que estava fazendo aquilo tudo. Nem tudo era fácil. Havia dias em que Helena acordava e o peso da perda voltava com força total. Dias em que ela pensava no bebê que não nascera e a tristeza era quase insuportável. Nesses dias, ela permitia-se sentir, permitia-se chorar, permitia-se ficar quieta, permitia-se ser humana. A psicóloga que a acompanhava desde o hospital havia ensinado que cura não é linear, que retrocessos fazem parte do processo. Mas havia também dias de luz, dias em que ela acordava e sentia gratidão por estar viva, por ter pessoas que a amavam, por ter um propósito. Dias em que ela visitava o prédio da Fundação e via o progresso, via os voluntários trabalhando com dedicação, via o sonho se tornando realidade. Nesses dias, ela sabia que todo o sofrimento não havia sido em vão. A terapia continuava sendo parte essencial de sua rotina. 2 vezes por semana, ela se sentava na confortável poltrona do consultório da doutora Fernanda e falava sobre o passado, sobre o presente, sobre seus medos e esperanças para o futuro. A terapia lhe ensinara a estabelecer limites, a reconhecer seus próprios valores, a confiar novamente em seus instintos. Lhe ensinara que o que acontecera não era culpa dela, que ela não precisava carregar aquele peso sozinha. Helena também começara a frequentar um grupo de apoio para mulheres que passaram por experiências similares. No início, apenas ouvia. Era difícil ouvir histórias tão parecidas com a sua, ver a dor refletida nos olhos de outras mulheres. Mas aos poucos, ela começou a participar. Compartilhava sua história, oferecia apoio, aprendia com as experiências alheias. O grupo se tornou mais uma rede de apoio, mais um espaço de cura coletiva. Meses depois do julgamento, Helena tomou uma decisão importante. Ela voltaria a estudar. Havia interrompido seu mestrado em psicologia quando se casara com Ricardo, uma das muitas coisas que deixara de lado para acomodar a vida que ele queria que vivessem. Agora, ela retomaria. Seu foco seria trauma e recuperação, algo que agora conhecia não apenas teoricamente, mas intimamente. A universidade a recebeu de braços abertos. Professores que haviam acompanhado seu caso ofereceram apoio. Colegas a trataram com respeito e empatia. Helena havia temido que fosse vista apenas como a mulher do caso famoso, mas descobriu que era vista como muito mais, como sobrevivente, como ativista, como alguém que transformara a tragédia pessoal em mudança social. A inauguração da fundação aconteceu em uma manhã ensolarada de março. Diferente do que Helena esperava, mais de 200 pessoas apareceram. Havia as mulheres que ela conhecera ao longo daqueles meses, voluntários, doadores, membros da imprensa que haviam coberto o caso com respeito e dignidade. Havia também pessoas que ela não conhecia, que simplesmente queriam mostrar apoio. O discurso de abertura foi feito por Helena,
Ela estava nervosa, suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto segurava o papel com suas anotações. Mas quando começou a falar, sua voz estava firme. Ela falou sobre dor e transformação, sobre perda e renascimento. Falou sobre a importância de não ficar em silêncio, de pedir ajuda, de acreditar que mudança é possível, e dedicou a fundação não apenas à memória de Sofia, mas a todas as mulheres que um dia sentaram-se em silêncio e quiseram gritar. Quando terminou, houve um momento de silêncio. Então, aplausos. Não os aplausos educados de evento formal, mas aplausos genuínos, carregados de emoção. Helena viu Dona Marisa chorando, viu Juliana sorrindo com lágrimas nos olhos, viu o pai com aquele olhar de orgulho que ela conhecia tão bem. E naquele momento, ela soube que estava exatamente onde deveria estar. As primeiras mulheres começaram a procurar a fundação na semana seguinte à inauguração. Cada história era única, mas todas compartilhavam elementos comuns: medo, isolamento, necessidade de ajuda. A equipe trabalhava incansavelmente, oferecendo suporte jurídico, psicológico, às vezes até abrigo temporário. Ver aquelas mulheres começarem suas jornadas de recuperação dava a Helena uma satisfação que nenhuma outra coisa poderia proporcionar. Camila coordenava os casos com eficiência impressionante. Ela entendia de forma visceral o que aquelas mulheres estavam passando. Sua própria experiência a tornava não apenas uma gestora competente, mas uma presença empática e compreensiva. As mulheres que chegavam assustadas e desconfiadas encontravam nela alguém que verdadeiramente entendia. Helena fazia questão de conhecer pessoalmente cada mulher que procurava a fundação. Não se colocava como salvadora ou heroína, mas como alguém que entendia, que passara por algo similar, que acreditava que recuperação era possível. Essas conversas eram sempre intensas, frequentemente emocionais, mas também profundamente significativas. Cada mulher que saía um pouco mais forte a lembrava de por que valia a pena continuar. Juliana lançara uma campanha nas redes sociais que viralizara: "Não está sozinha". Era simples, mas poderoso. Milhares de mulheres compartilharam suas histórias usando a hashtag. O movimento cresceu organicamente, transformando-se em algo muito maior do que qualquer uma delas havia imaginado. Outras cidades começaram a criar fundações similares, inspiradas pelo exemplo de São Paulo. O Dr. Eduardo, vendo o sucesso da fundação, decidiu escrever um livro, não sobre o caso de sua filha especificamente, mas sobre justiça, sobre o sistema legal, sobre como a sociedade lida com questões de vulnerabilidade. Ele dedicava o livro a Helena e a todas as mulheres que encontram coragem para falar. O lançamento seria em alguns meses e toda a renda seria revertida para a fundação. Em uma tarde tranquila, quase um ano após o julgamento, Helena visitou o cemitério onde sua mãe estava enterrada. Ela não ia lá com frequência. Preferia honrar a memória da mãe vivendo plenamente, como ela teria querido. Mas naquele dia, sentiu necessidade de estar ali. Sentou-se perto do túmulo e conversou, como fazia quando era criança e contava seus segredos à mãe. Ela contou sobre tudo o que havia acontecido, sobre a dor e a perda, mas também sobre a transformação e o propósito que encontrara. Falou sobre a fundação, sobre as mulheres que estava ajudando, sobre como havia encontrado força que não sabia possuir, e agradeceu, porque sabia que muito da sua resiliência vinha dos valores que a mãe lhe ensinara, mesmo que não estivesse mais ali para ver. Quando estava saindo, Helena passou por uma área mais nova do cemitério. Ali, em um cantinho ensolarado, havia um pequeno jardim memorial para bebês. Ela parou, olhou para as pequenas placas, para as flores frescas que famílias deixavam. Pensou em Sofia, na filha que nunca conheceria. As lágrimas vieram, mas não eram apenas de tristeza, eram de aceitação, de paz com o que não podia ser mudado. Helena continuou sua vida dia após dia. Acordava cedo, praticava yoga, uma atividade que descobrira durante a terapia e que a ajudava a se manter centrada. Tomava café com o pai, onde conversavam sobre política, livros, a fundação, a vida. Trabalhava na fundação pela manhã
Estudava à tarde, algumas vezes saía com Juliana à noite para um jantar simples ou cinema. Ela começou a namorar novamente, quase 2 anos depois. Não estava procurando, mas conheceu Daniel, um professor de literatura, em uma palestra na universidade. Ele era gentil, paciente, respeitava seus limites. Quando ela contou sua história, ele ouviu sem julgamentos, sem tentar consertá-la. Ele simplesmente estava ali, presente, um porto seguro quando ela precisava. O relacionamento era diferente de tudo que ela conhecera antes. Era baseado em respeito mútuo, em comunicação aberta, em parceria verdadeira. A fundação continuou crescendo. 2 anos após a inauguração, já havia atendido mais de 1.000 mulheres. Algumas precisaram de ajuda pontual, outras de acompanhamento prolongado. Mas todas saíam sabendo que não estavam sozinhas, que havia apoio disponível, que mudança era possível. A taxa de sucesso, medida por mulheres que conseguiam sair de situações abusivas e reconstruir suas vidas, era impressionante. Helena foi convidada para falar em conferências, dar entrevistas, participar de painéis sobre direitos das mulheres. No início, recusava a maioria. Não queria ser vista apenas através da lente de sua tragédia, mas aos poucos percebeu que sua voz podia fazer diferença, que sua história podia inspirar mudanças. Começou a aceitar alguns convites, sempre com cuidado, sempre mantendo sua privacidade e seus limites. Em uma dessas conferências, ela conheceu outras mulheres que haviam passado por experiências similares e também estavam trabalhando para criar mudanças. Elas formaram uma rede, compartilharam experiências e estratégias, apoiaram-se mutuamente. Juntas, lobbied para mudanças na legislação, para mais recursos para vítimas, para educação preventiva nas escolas. Helena também começou a escrever. Não um livro de memórias, isso ainda seria doloroso demais, mas artigos, ensaios, reflexões sobre trauma, recuperação, resiliência. Suas palavras ressoavam com muitas pessoas, não apenas mulheres em situações similares, mas qualquer um que já tivesse enfrentado a adversidade e buscado formas de superá-la. O Dr. Eduardo, vendo a filha florescer, sentia uma gratidão profunda. Gratidão por ela estar viva, por ter encontrado o seu caminho, por ter transformado dor em propósito. Ele sabia que ela sempre carregaria cicatrizes, que algumas feridas nunca cicatrizariam completamente. Mas também sabia que ela era mais forte do que essas feridas, que sua essência não havia sido destruída, apenas temporariamente obscurecida. Em uma noite especial, 5 anos após o julgamento, a Fundação organizou uma celebração, não pelos números ou sucessos, mas pelas vidas transformadas. Mulheres que haviam sido atendidas voltaram para compartilhar suas histórias. Uma havia voltado a estudar e estava prestes a se formar. Outra havia aberto seu próprio negócio. Uma terceira havia se reconciliado com sua família após anos de afastamento. Cada história era um testemunho de resiliência, de coragem, de esperança. Helena, ao ouvir aquelas histórias, sentiu uma emoção indescritível. Aquilo era o legado de Sofia. Cada vida transformada, cada mulher que encontrava força para seguir em frente, cada criança que cresceria em um ambiente mais saudável. Isso era o que significava transformar dor em propósito, tragédia em mudança. Quando a noite terminou e todos foram embora, Helena ficou sozinha no prédio da fundação. Ela caminhou pelos corredores, passou pelas salas onde tantas histórias haviam sido compartilhadas, tantas lágrimas haviam caído, tantas transformações haviam começado. Parou em frente à placa com o nome de Sofia e colocou a mão sobre as letras. Ela pensou em tudo pelo que havia passado, em quem ela era antes e quem se tornara. Pensou na mulher assustada e silenciada que acordara naquele hospital anos atrás, e na mulher que era agora, forte com voz própria, fazendo diferença. A jornada havia sido dolorosa, impossível de ser descrita completamente, mas ela a percorrera, e do outro lado encontrara não apenas sobrevivência, mas vida. Vida plena, com propósito, com significado. Helena saiu do prédio, olhou para o céu estrelado de São Paulo e sorriu.
Não o sorriso forçado de antes, mas um sorriso genuíno, vindo do fundo da alma. Amanhã seria um novo dia, com novos desafios e novas possibilidades. E ela estava pronta. Ela estava viva, estava livre e estava fazendo diferença. E isso, afinal, era tudo o que importava. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.